Pai do Senhor, irmãos, mais uma vez estamos aqui para a quarta aula, em que nós falaremos como os demônios eles obtêm controle sobre a vida das pessoas, que foi a deixa, né, que nós deixamos aí na terceira aula, e essa quarta aula aí já vai ser a continuação, né, da leitura da nosso livreto, né, sobre angelologia. Então, já adentrando no assunto aqui, nós vemos que os demônios eles obtêm controle na vida das pessoas de várias maneiras, tá? Através das gerações, né? Os demônios eles podem oprimir, né? Ou podem possuir uma pessoa devido à possessão anterior, tá? Ou à opressão dos pais, tá bom? Os pais ensinam seus filhos nos caminhos em que não se deve andar, né? Ou seja, em outras religiões, e acaba que essas outras religiões, falsas religiões, as pessoas ficam possuídas, né, tendo atos repugnáveis diante de Deus, tá bom? E isso conta muito para a influência demoníaca sobre os filhos, tá? E é uma verdade. Em Êxodo 20, capítulo 5, nós vemos lá, né, que Deus ele visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, mas ele também abençoa até as gerações daqueles que o amam. E nós vemos, né, já viemos falando disso sucessivamente nas aulas anteriores, então os irmãos estão bem orientados. Então, como que eles através que eles obtêm controle nas pessoas através, né, das gerações. Uma outra forma de controle também é através da mente, tá? Quando a mente é uma das maiores campos de batalha, né, de Satanás, e é o principal, né? Se Satanás ele pode controlar os pensamentos das pessoas, né, ele vai controlar também as suas ações no futuro, né? Isso é uma lei para qualquer, não só para Satanás, mas para qualquer outra coisa que as pessoas se disporem a fazer. Então, a falta de controle mental, que é o que muitas pessoas têm, né, eventualmente ela resulta na perda de poder, né, da vontade que leva às ações pecadoras. Então, nós devemos, por isso que Deus ele fala para nós sermos constantes, firmes e constantes, sempre abundantes na obra de Deus. E isso nos fala para a gente ser religioso, termos costumes, bons costumes, né, que a nossa mente vai ficar bem exercitada, né, no Evangelho. Então, continuar nos pensamentos e ações pecadoras, ela pode levar à opressão, à possessão, né, que é o finalmente, né, uma mente reprovada, né, como se descreve em Romanos capítulo 1, tá? E essa mente reprovada é uma mente totalmente controlada pelos pensamentos maus, tá? Então os demônios eles também ganham acesso através das drogas, quando a pessoa fica, né, com a mente fraca, né, essas drogas psicodélicas que fazem as pessoas delirarem, né, que aí reduz a habilidade de resistir aos demônios, e aí a pessoa acaba que concede um acesso crescente, né, sucessivamente crescente na sua vida, né, por causa disso. Então, a lavagem cerebral ou o ensinamento sobre o controle da mente também proporciona pontos de entrada, tá? Muito claro, bem claro, é bem importante deixarmos claro que quando nós entramos para a presença de Deus, né, tomamos a decisão de termos Cristo como nosso único e eterno Salvador, a gente começa a frequentar cultos na igreja, nós não fazemos lavagem cerebral em ninguém, tá? Nenhuma igreja faz lavagem cerebral em ninguém, a não ser que o seu líder esteja com maus ensinamentos, que não seja na verdade um verdadeiro pastor, mas um líder, um pastor disfarçado de lobo, né? E aí, um lobo disfarçado de pastor, quer dizer, e aí nós vemos, né, que Deus ensina que nós devemos, em Romanos capítulo 12, renovar o nosso entendimento, que esse é o culto racional. Ou seja, o que é renovar o pensamento, o entendimento?
é nós ficarmos com os pensamentos de Cristo, estudarmos os pensamentos de Cristo para pormos em prática, que são pensamentos saudáveis, pensamentos que nos darão a vida eterna, tá? Que nos darão saúde para os nossos ossos. É isso que, ou seja, os ossos aí representando sonhos, né? Vai dar saúde aos nossos sonhos. Nossos sonhos poderão ser realizados através do trabalho árduo na presença de Deus. Será fácil? Não será fácil. Será uma tarefa difícil, porque como nós estamos estudando aqui, né, os demônios eles agem contra os servos de Deus, né, para enganar, para afastar, e esse é o propósito dele, e nós devemos estar atentos a isso. Quando a gente começa a fazer as aulas de teologia, irmãos, ou então toma a decisão de servirmos ao Senhor na igreja evangélica, nós estamos dizendo que nós queremos mudança no nosso caráter. A gente não está satisfeito com aquilo que a gente vive, tá? É essa a resposta que a gente está dando para a nossa mente. Então, a gente espera mudança, né? E a gente espera bons exemplos dos nossos líderes. É isso que nós estamos tentando passar para todos vocês, tá bom? Então, uma outra forma de os demônios controlarem as pessoas, obter controle através das ações pecadoras, tá? Os pensamentos pecaminosos, eles são rapidamente seguidos pelas ações pecaminosas, né? Ele gera o pecado dentro dele. É muito melhor você gerar um sonho, tá, bom para a sua vida, do que você gerar um pecado, um adultério, um vício, se entregar, depressão, suicídio. Você se entrega a esse pensamento, formula esse pensamento, depois ele é gerado dentro de você, e as ações vêm logo em seguida. As pessoas se suicidam, se trancam dentro de casa, não querem mais sair, se revoltam, se dispõem a falarem mal dos líderes, das pessoas na igreja, e aí acaba que dão um mau testemunho, tá bom, irmãos? Então, por exemplo, o pensamento do adultério, se sempre no ato real do adultério, então a pessoa fica ali pensando que está naquele ato, e daqui a pouco é seguido o pecado, né? Porque ele vai procurar aquilo, né? Então o pecado é rebelião. Nós vemos que o pecado é a rebelião dos pensamentos e das ações que promovem pontos de entrada para as atividades demoníacas na vida das pessoas. Então, quando o crente ele continua com pensamentos ou ações pecaminosas, eles dão lugar ao diabo, né? Efésios 4:27, né? Mas o lugar espiritual é dado de quê? Em relação ao funcionamento do inimigo. Então, nós não podemos dar mais lugar espiritualmente ao inimigo para agir na nossa vida, nem na nossa família, nem na vida de ninguém. Nós devemos restringir, né? Resistir ao diabo, né? E os pecados de envolvimento, né? Com o sobrenatural, inclusive os objetos, né? A literatura, as sessões de espiritismo, são também exemplos que nós damos aqui como portas de entrada para as pessoas, como exemplo de porta de entrada de ações pecaminosas que às vezes as pessoas não levam em consideração. Então às vezes estão buscando a Deus ali, o Deus verdadeiro, mas de forma errada, né? E são essas ações que especialmente são muito perigosas, tá? Que atraem os poderes demoníacos, né? Porque se você está ali buscando, clamando pelo poder demoníaco, eles aparecem realmente, tá? Então, um incrédulo que vive no pecado, ele não só está aberto à opressão de poderes demoníacos, mas também à possessão, tá? Então, não há território neutro, tá? Nessa guerra espiritual. Não tem como se ficar neutro. Ou você está do lado do bem, ou você está do lado do mal. Então, você ou pertence a Deus ou a Satanás. Não tem como, irmãos. Ainda que você seja bom, a pessoa seja bonzinha, pratique caridade, se ela não servir a Jesus Cristo, se ela não tiver Jesus Cristo como único Salvador de sua vida, e ela não formular seus pensamentos em Cristo, não fizer parte de uma igreja, tá? Não adianta. Nossas palavras não nos justificam. Nossos atos são como os trapos de imundície, se equiparados ao sacrifício de Jesus Cristo para a salvação, tá? Então, põe isso na sua cabeça, se você está me vendo aí do outro lado, tá? Jesus Cristo é o nome que está acima de todo nome,
tá? E quando ele vier, ele virá buscar a sua igreja, tá? Nós, enquanto aqui vivemos aqui nesse mundo, nós somos representantes de Deus, nós somos noiva de Cristo, né? E as pessoas não aceitam casar com uma noiva que é a prostituta, que não se guardou para o casamento, né? Ninguém em sã consciência, ou um pervertido maluco mesmo que vai fazer isso, mas ninguém em sã consciência. Assim é Deus. Ele veio buscar uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro, sem mácula, ou seja, a representação da virgem, tá? Daquela virgem que se guardou para o dia do casamento. Então, nós devemos nos guardar em Cristo, guardar nossa fé em Cristo, tá? Temos esperança nisso, e nada pode abalar nossa fé, tá bom? Tá? Então, se você pertence a Satanás e não tem experimentado esse novo nascimento em Jesus Cristo, então você é do inimigo, é do diabo. Então, e para ser usado, oprimido ou possuído quando o diabo quiser, quando ele quiser. Você pode ser oprimido, possuído por ele para despertar seus intentos. Assim como se você experimentar, né, a salvação de Cristo, você vai ser usado por Cristo, não quando Cristo quiser, mas conforme a sua medida de busca de intimidade a Ele. Você vê que tudo deve ser trabalhado, né? Ou seja, Deus, ele nos dá leis morais, sociais, né, cerimoniais, sacrificiais, que nós devemos cumprir para nós termos acesso à intimidade dele. Ele não é um Deus de ordeiro, né? Nós servimos a um Deus de ordeiro, que para que ele nos use é requerido que nós estejamos atingido um nível de santidade, de conhecimento, de intimidade com ele. E isso é legal, né? Tem diferentes formas de Deus nos usar. Então é isso que nós apregoamos. Então, outra forma de demônios obterem controle sobre as pessoas, né? Através do desejo, né? Algumas pessoas desejam e pedem para estar sob o controle dos poderes demoníacos, né? Como nós vemos aí bem nas religiões afro, né, dos nossos irmãos africanos aí, eles fazem rituais e invocam a presença de Satanás sobre ele, para que incorpore na vida dele, para que possam falar, né? E eles fazem isso com o propósito de ter poder sobrenatural e realizar atos também sobrenaturais, tá? Outra forma também através de uma casa vazia. O que é uma casa vazia? É uma mente vazia, né? Aquele velho ditado, mente vazia é a oficina de Satanás. Então o espírito mau, o espírito assombroso das trevas, ele fica ao redor, né, procurando quem possa tragar. E ele, quando ele encontra um coração vazio, uma mente vazia, uma mente que outrora servia a Deus e agora não serve mais, né, ele não entra não, tá? Ele vai e chama outros 7 piores, e os últimos atos daquela pessoa que se desviou da presença de Deus serão piores do que os primeiros. Então é importante nós estarmos aí na presença de Deus com toda a humildade, todo o nosso coração, tá? Para que a gente não venha deixar a nossa mente vazia, estar sempre meditando na presença de Deus, mas sempre com humildade, tá? Nós seremos eternos discípulos, ainda que nós formemos mestres, rabinos, PhDs, doutores em teologia, irmãos, nós seremos eternos discípulos. As coisas de Deus, elas são incabíveis na mente humana. E se eu passasse minha vida inteira estudando, não descobriria as maravilhas de Deus totalmente. Então a gente tem sempre alguma coisa a aprender com alguém, seja ela letrada ou não, tá bom? E 1 Coríntios capítulo 8, versículo 2 diz que aquele que sabe, ele na verdade ele não sabe como ele deveria saber, tá? Ou seja, falando que quando nós vamos aconselhar alguém, né, sobre as coisas de Deus, você fala, eu já sei disso, já sei, né? Desprezando o dom, né, da palavra nele. Mas só que Deus, ele conhece aqueles a quem ele ama, né?
ele conhece. Então, por isso, nós vemos aí Deus, de uma forma extraordinária, nos orientando sobre isso, né? A Bíblia é fantástica, ela fala sobre tudo, tá? Então, através da permissão, é uma outra forma de controle que os demônios eles obtêm na vida das pessoas. Às vezes Deus ele concede permissão para os poderes demoníacos, né, realizar propósitos especiais, tá? Nós vemos aí, e isso pode permitir-se como uma prova para os crentes, como no caso de Jó, né? Nós temos esse exemplo de Jó. Deus permitiu que Satanás, os demônios, né, arruinasse a vida de Jó como forma de provação, né? Porque era um homem muito importante, tinha muitas coisas, e isso acaba que prova, né, a confiança de Deus em nós, né? Então também pode ser o juízo pelo pecado, né? Por exemplo, como no caso do rei Saul, Deus ele permitiu que os demônios fossem usados ali para influenciar o rei Saul. Por quê? O Saul estava em pecado, já tinha feito coisas erradas. Nós vemos aí também, né, o anjo da morte passando, matando os primogênitos, né, no Egito, né? Deus também no Novo Testamento, quando Jesus nasceu, o anjo da morte também passando e matando as crianças ali através da ordem de Herodes, né? Aqueles homens ali na representação usados por Satanás, porque quando a pessoa fica com desejo, de cumprir a ordem de matar, ou então com desejo de matar, né? Ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém, né? Por isso que a pena de morte é uma questão muito discutida aí, né? Nesses países que tem a pena de morte, que mata as pessoas. Isso é fazer justiça com as suas próprias mãos. Deus ele fará justiça por essas pessoas ruins, né? E as formas de punição deveriam ser totalmente outras. Então a gente deve rever, tá, irmãos? Então Deus ele também permite como forma de provação na vida das pessoas, né? E é claro, Deus não dá provação que a gente não possa suportar. A gente viu o máximo ali em Jó, né? Se Jó é o exemplo máximo de nós poderemos também suportar provações semelhantes, tá bom? Então, outra forma, quem deve tratar com esses poderes demoníacos, né? Então, adentrando nesse assunto, que é um assunto pouco falado, né? Porque geralmente as pessoas pensam que são os líderes somente que podem expulsar os demônios das pessoas, né? Tá? Mas nós vamos ver aqui à luz da Bíblia, a resposta bem legal, coerente, que vai te animar a você se preparar mais como um servo de Deus, que tem também essa permissão, essa autoridade aí para poder intervir, ajudar as pessoas, né? Até porque Jesus falou que nós faremos obras ainda maiores das que ele fez, né? E isso é agradável para Deus quando a gente se prepara. Então, tratar com esses poderes demoníacos não é algo, tá, a ser deixado pelo ministro profissional, tá? Jesus disse que todos os crentes teriam a habilidade de vencer os poderes demoníacos. Você pode conferir isso lá em Marcos capítulo 16, versículo 17, tá? Você pode ver isso. Então Jesus lhe deu a habilidade de tratar com esses poderes demoníacos aos seus seguidores. Então ele delegou tal poder primeiro, tá? Aos discípulos. Nós vemos aí em Marcos 10:1 delegando esses poderes aos discípulos. Em Mateus 10:1. Depois em Marcos 6:7, né, também a gente vê essa repetição dessa delegação. E também ele delegou esse mesmo poder a todos os crentes. Depois em Marcos 16:17, né, e Mateus 10:8, nessa mesma passagem. Então não há nenhuma base bíblica, tá, para que Deus pensou em restringir esse ministério, tá, importante a um grupo particular de pessoas, tá? Não há base bíblica para isso. Então um homem comum chamado Filipe, ele foi usado por Deus para expulsar espíritos malignos lá em Samaria. Pode conferir lá em Atos capítulo 8, tá? Essa história. Mas isso não significa também, tá, que os crentes devem apressar-se para ter encontros, né, com os poderes demoníacos sem a preparação apropriada, tá? Como os filhos de Seva,
tá? Em Atos capítulo 19, onde aqueles homens foram expulsar os demônios em nome de Jesus, a quem Paulo pregava, e os demônios riram dele, bateram, deram uma surra nele, tiraram suas roupas, eles foram pelados, despidos pela rua e passaram vergonha, tá? Mas também é importante que os crentes eles não se tornem demasiadamente conscientes dos demônios, tá? Ficarem a todo momento imaginando tudo é demônio, tudo é demônio, tá? Nós não somos chamados para nos especializar em demônios, mas sim em Jesus Cristo, tá? Não há nenhum dom espiritual de expulsar os demônios, tá bom? Mas você não deve temer esses poderes demoníacos, né? Como nós falamos aqui na outra aula, na aula 3, se você vê espíritos ruins, malignos, né, peça a Deus para te aperfeiçoar sua visão, esse dom de visão, para você poder lutar contra os poderes malignos, né? Já que você vê com facilidade, né, você vai ser uma coluna, vai ser de grande valia para a obra de Deus, na sua casa, na igreja, na vida das pessoas, na sociedade que você vive, tá bom? Quando as pessoas estiverem sendo oprimidas, você vai detectar logo, e você tendo a maravilha do conselho, tá? Que é um dos 7 Espíritos de Deus, você vai saber aconselhar numa boa, né, essas pessoas. Então, quando confrontado aqueles afetados pelos demônios, né, nós temos o prazer em libertar quando a gente confronta essas pessoas, né? A gente tem prazer em libertar, você está praticando uma boa obra, né? Quando as pessoas entendem e querem a libertação, tá bom? Então, como nós detectamos a presença demoníaca? Para vencer esses poderes demoníacos, é importante poder reconhecer sua presença, tá? E táticas do inimigo, tá? O Espírito Santo, ele tem provido um dom espiritual especial, tá? Para esse propósito, chamado dom de discernimento de espírito, tá bom? Não é o dom que nós falamos, não. De você ver o espírito maligno, não. Tá? Até porque você vê o vulto, você vê aquela mancha preta, aquele vulto preto passar, né? Mas a palavra de Deus também nos diz que ele também pode se transformar em anjo de luz, se disfarçar, tá? Para poder tentar enganar as pessoas. Então, às vezes você vai ver vultos brancos também, reluzentes, tá? Mas o dom do discernimento de espírito vai te discernir se aquele espírito branco, viu o escuro, já sabe que é o Satanás, não tenha dúvida. Mas viu aquele espírito branco que parece semelhante a um anjo com a espada, peça a Deus para discernir aquele espírito, se é realmente um anjo de Deus ou se é um anjo disfarçado em anjo de luz, tá bom? Isso é batalha espiritual, isso é muito sério, porque esses espíritos eles andam de redor, né, buscando realmente quem possa tragar as mentes para oprimir, tá? Então, discernir significa descobrir, avaliar e fazer uma distinção entre os dois, tá? Então, o dom de discernir espíritos, ele permite, tá, um crente que discerne os espíritos que operam nas outras pessoas. Então, ele também permite descobrir, avaliar e identificar os espíritos malignos. Isso é muito proveitoso, irmão. Quem tem esse dom, né? A Bíblia fala para nós buscarmos os melhores dons, né? O de discernimento de espírito, o de dom de profecia, né? De falar em línguas ali, desvendar as línguas estranhas, né? São os melhores dons. Então devemos procurar. Então o dom de discernir de espíritos ele é bem importante ao tratar com os poderes demoníacos, né? E ele permite discernir imediatamente, tá? Se uma pessoa tem ou não um espírito maligno, tá? Que opera através dela, né? Ou contra ela, né? Isso. Então, esse dom ele impede a pessoa de ser enganada, né? Pelos espíritos mentirosos, pelos espíritos imundos, pelos espíritos de enfermidades, espíritos sedutores, tá? E uma pessoa com este dom reconhecerá as táticas malignas, tá? E os motivos dos poderes demoníacos. Por exemplo, quer ver? Alguma surdez ou alguma mudez, né? Segundo o registro bíblico, elas são causadas
por um espírito, né? Mudo e surdo. E outras poderiam resultar de um acidente, tá? Ou uma enfermidade hereditária, alguma coisa assim. Então, o dom de discernimento de espírito, ele lhe permite o quê? Você determinar a causa por trás da condição que permite o ministério específico. Então, nem todos os crentes têm este dom espiritual especial de discernir os espíritos, tá? Mas se um crente não tem este dom, há sinais da presença demoníaca que podem ser observados também, irmão. Mesmo que você não tenha esse dom. Então, quando a mulher cananeia veio a Jesus, por exemplo, com o apelo de que ele expulsasse um espírito imundo da sua filha, tá? Ela disse: minha filha está endemoniada, está sofrendo muito. Tá? Lá em Mateus capítulo 15, versículo 22, a gente conta essa história. Ela não tinha esse dom, mas só que ela soube identificar. Como ela sabia disso? Que a filha dela estava endemoniada? Ela sabia pelos sintomas que a filha dela apresentava e fazia sofrer. Tá? Então, detectar é observar o que os espíritos demoníacos eles fazem às pessoas. Tá? Então, fica aí a dica, né? Se você não tem esse dom, pelo menos aprenda a observar os sinais. Tá? Então, agora, já que a gente entrou em sinais e sintomas, a gente vai falar aqui um pouco sobre alguns sinais e alguns sintomas da atividade demoníaca na pessoa. Tá? A obsessão demoníaca ela é reconhecida por quê? Por uma preocupação ingovernável, fica muito preocupado, tá? Ou muito rara, tá? Com os demônios. Então, Satanás, tá? Ou o sobrenatural. Então a pessoa fica assim, tudo é o demônio, tudo está sentindo a presença do demônio, aquela batalha, né? Está sentindo aquele peso, toda hora falando isso, tá? É comum nós sentirmos o peso como identificação, né? E combatemos. Não quer dizer que a gente sinta o peso, a opressão ali, a presença que ele está ali, que a gente está oprimido pelo diabo. Mas quando isso se torna constante na nossa vida, a gente só fala disso, essa preocupação ingovernável, que a gente não consegue governar, aí sim, tá? Mas quando a gente detecta, ora, busca a Deus, né, e combate, ele vai embora, a gente começa a clamar a Jesus, aí sim é legal, tá bom? Então, essa pessoa pode o quê? Pode mergulhar nas práticas sobrenaturais constantemente, dando muito crédito a Satanás. Então, ou aos demônios por tudo, ou se preocupando com o estudo de demônios, estudo de Satanás. Então, a opressão demoníaca ela pode ser reconhecida pelos seguintes sinais, irmãos. Nós já vimos aí que essa obsessão ingovernável, né, já é uma dica, tá? Pode ser uma atadura física, tá? Por exemplo, a filha de Abraão, tá? Aqui Jesus revelou um espírito de enfermidade, estava fisicamente atada, lá em Lucas capítulo 13, tá? Então, essa enfermidade crônica, ela pode ser a opressão demoníaca, tá? E nem toda enfermidade é causada pelos poderes demoníacos, tá, irmão? Então, algumas enfermidades são causadas por uma violação de um pacto das leis naturais, como, por exemplo, não comer adequadamente ou beber água não saudável. Você vai ficar doente e não é por causa de demônio, tá? Então, algumas enfermidades elas também podem vir como castigo de Deus, tá? Um rei da Babilônia que não deu glória a Deus, muito conhecido por nós, ele foi ferido por uma doença intestinal e morreu, né? Por quê? Não deu glória a Deus, irmãos. E na nossa vida nós devemos dar glória a Deus em tudo, tá? Nós vimos aí que ele pode, por uma atadura física, através de uma enfermidade, por uma opressão mental, que na grande maioria dos casos, acontece essa opressão mental, né? Perturbações na mente, como o tormento mental, a confusão, a dúvida, a perda da memória, tá? A inquietude, a pessoa fica muito inquieta, incapaz, ela para de raciocinar, para de escutar os outros, fica com uma loquacidade anormal, tá? E ela acaba que isso pode se tornar irreversível, né? E acabar ela precisando de
de uma intervenção espiritual, né? Uma libertação, né? Irreversível para ela por seus próprios meios, tá? Ou para os meios medicinais, mas para os meios espirituais, né? Não há nada impossível para Deus. Lucas 1,37, tá bom? Então, o desalento, a depressão, a desorientação, elas podem ser causados por alergias a certas comidas ou um desequilíbrio químico no cérebro. Então, há essas causas alimentares que não são causas demoníacas, tá? Então, Deus ele pode curar os problemas mentais, né, no cérebro, né, as enfermidades, que elas também, como a gente pode falar, elas não são causadas pelos poderes demoníacos. E assim ele pode o quê? Trazer a libertação para as pessoas dos casos em que a causa é demoníaca. Ou seja, ele pode curar se você tem uma enfermidade física mesmo que não é poder demoníaco. E se for um poder demoníaco agindo na sua vida, ele pode libertar a pessoa, tá bom? Mas para isso é preciso que nós temos cautela para não classificar toda enfermidade ou todo problema mental como sendo causados por os espíritos demoníacos, tá? Tem que observar muito bem isso. Então, às vezes, uma simples mudança na dieta ou no estilo de vida eliminará um problema se ele tem, por exemplo, causas físicas, né? E a libertação, o costume de sempre estar buscando a Deus, se for a causa espiritual, tá? Então, ele age também, irmãos, problemas emocionais, né? Ele pode ser um sintoma da pessoa estar muito problemas emocionais, perturbações nas emoções que persistem e se repetem, são repetidas, inclusive o ressentimento, o ódio, a ira, o medo, a rejeição, a autopiedade, as pessoas, o ciúme exacerbado, depressão, muita preocupação, né, insegurança, complexo de inferioridade. Isso são problemas emocionais que denotam, são sintomas de opressão demoníaca na vida das pessoas, tá? Então, não se iludam. O único homem que foi gerado de mulher, tá? De uma forma miraculosa, santa, e isso é provado nos escritos antigos, tá? Nos hieróglifos, que nós temos de história. História não dá para se levar para um laboratório para nós, né, comprovarmos se existiu ou não, mas analisando as interpretações textuais, culturais, cronológicas da época, nós vemos que a única pessoa que nasceu de mulher a sua morte foi válida para o tornar uma pessoa santa que possa interceder por nós diante de Deus, foi Jesus. Mas nenhum outro, tá? Nem a sua própria mãe, ela não tem esse mérito, tá? Jesus pediu que os discípulos cuidassem dela, né? Ali na cruz, naquele momento, ele falou que João, eis aí tua mãe, né? Mãe, eis aí teu filho. Então, para cuidar dela, ela foi uma representante, ela mereceu carinho, né? Todo cuidado, todo carinho após a morte de Cristo, depois que Cristo fosse para o céu, né? Ela criou Jesus na sua maior santidade ali, ensinou a lei, os costumes, a lei da mãe, né? Que a própria lei de Moisés manda a criança não fugir da lei da sua mãe. Porém, esse ministério de intercessão, tá, a Deus pela humanidade, por qualquer uma pessoa, não foi dado a ela, foi dado ao seu filho, porque ele sim, ele morreu de morte de cruz e é o nome que está acima de todo nome. Então, quando a gente vê pessoas morrendo, mesmo que as pessoas tivessem feito 300 mil milagres, tá? Quando elas morrerem pela causa do Evangelho, elas não vão se tornar santas, não vão ser capazes nunca de interceder por nós a Deus, por ninguém, tá? Em vida ou em morte, tá? Elas se tornam o quê? Mártires. Quando se morre pela causa nobre do Evangelho, elas se tornam mártires, tá? Assim como outras pessoas também
que ficam se auto batendo lá, né, com aqueles chicotes lá naquelas religiões hinduístas, budistas, islamistas, que a gente vai estudar em heresiologia mais para frente. Elas não são pessoas santas, porque elas ficam com a sua autopiedade ali. Por que elas não são santas? Tá? Porque elas não nasceram na condição miraculosa de Jesus, que Jesus nasceu. Tá? O que torna o sacrifício da autopiedade de Jesus. Jesus não se autopiedou, ele foi chicoteado pelas pessoas e depois foi crucificado injustamente, tá? Como um inocente. Ele não tinha culpa para morrer lá, mas o objetivo dele era morrer. Então, não se compara. Por quê? Porque eles essas pessoas nasceram fruto de um relacionamento conjugal, matrimonial entre o homem e a mulher, diferente de Jesus, que foi uma inspiração miraculosa de Deus em Maria. Então, e ele, por ele ser assim, não ter visto o pecado nem nisso, não ter sido gerado, né, através de uma relação pecaminosa sexual, embora seja uma relação abençoada quando o casal é casado, não foi assim. Então ele é o único nome que está acima de todos, que está sobre todo nome, e não há outro nome o qual nós possamos chegar a Deus se não for o nome de Jesus. Está na Bíblia, está escrito, tá? É irrevogável. Jesus não veio revogar nem o ó nem o tio da lei. Toda a lei vai se cumprir, tá? Passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus vai se cumprir. Então essas pessoas, elas podem ser mártires para a sua religião, mas nunca santos, tá? Santos de maneira que possam ser idolatrados, de maneira que possam receber orações de fé para intercederem por mortos já em 7 dias, 14 dias, 30 dias, quanto dia que for que já estiver morto, ou para dar alguma bênção especial, alguém realizar algum sonho. É impossível. Pode sim acontecer a ação demoníaca por trás dessas imagens que são adoradas, desses homens que se autopiedam lá, né, eles recebem poderes demoníacos, como nós estamos estudando muito bem aqui, tá, irmãos? Então a gente vê aí também problemas espirituais, tá? Como dificuldades extremas em superar o pecado. A pessoa fica ali, né, na pornografia sempre, nunca consegue se livrar da pornografia. Sempre que está sozinho, né, vai para o site pornográfico na internet, né? Sempre está jogando no bicho, nunca consegue deixar de jogar no bicho, ou jogar na loteria. Nunca consegue deixar de beber, nunca consegue deixar de fumar, nunca consegue deixar de usar droga, nunca consegue deixar de se prostituir. Irmão, tá com influência espiritual na mente, tá? Problema espiritual de largar o pecado, não tá conseguindo, incluindo, né, esses hábitos. Então a rejeição de soluções espirituais dos problemas é notório nisso, quando a pessoa está com um problema espiritual, né? A gente fala, pô, esse caminho é errado, essa coisa é errada, mas eu sei, eu sou crente, eu já sei. Então ele fica rejeitando, sabe, a resolução espiritual. Então qualquer tipo de erro doutrinário ou engano, inclusive a escravidão aos objetos e às literaturas, né? Os objetos que nós dissemos, objetos que as pessoas consideram sagrados, né? Imagens, cordões, pulseiras, crucifixos, fitas e tudo mais, né? Objetos e a literatura, né? Que as pessoas devotam toda a sua religiosidade, sua fé em literaturas que aparentemente para o homem parece ser caminhos perfeitos, mas o final deles, como diz a palavra de Deus, são caminhos de morte, tá? Então as circunstâncias também são sintomas, tá? De possessão demoníaca. Os demônios, eles podem criar circunstâncias difíceis que são opressivas, irmãos, né? Tais circunstâncias, elas normalmente envolvem a confusão e podem se identificar imediatamente como demoníacos, porque Deus não é um Deus de confusão, tá? Deus, como Coríntios 14:33 e Tiago 3:16. Nós servimos a um Deus de
de ordem, o Deus ordeiro, como nós falamos aqui, né? Então a possessão demoníaca ela pode ser reconhecida pelos seguintes sinais, irmãos. Falamos dos sintomas, agora alguns sinais. A habitação de um espírito imundo. Isso se demonstra por uma imundícia moral básica, tá? Ou seja, uma asquerosidade as coisas de Deus, tá? A pessoa tem essa atitude, atitudes asquerosas, podres em relação às coisas de Deus, e ela poderia um desejo asqueroso, o desejo de ficar nu, tá? Nós vemos aí em Marcos capítulo 5, versículo 2, outros exemplos, em Lucas 8, 27. O desejo de ficar nu é um desejo maligno, Satanás. A pessoa está oprimida, irmãos. A pessoa vai para a praia, quer ficar de calcinha, quer ficar pelado, entendeu? Desculpa que não tem nada a ver. Tem que tomar vergonha na cara. A pessoa que quer ir para a praia de nudismo, ficar pelado, está oprimida pelo diabo. O cristão nem passa isso pela cabeça do crente, né? Que é um absurdo passar isso pela cabeça do crente, querer ir para a praia e ficar nu, de biquíni, de calcinha, né, fio dental. É absurdo. O homem, você quer ir para a praia, vai adornado. Os muçulmanos vão. As mulheres muçulmanas, quando elas vão para a praia, elas vão lá com aquela burca dela lá, só mostrando o olho. E aí? Os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. E aí? E as igrejas que não exigem isso dos seus fiéis? Tem um monte de gente oprimida dentro da igreja, que acha que não tem nada a ver. Acha que tem que ter consciência, irmãos. Isso não pode provocar o pecado no outro, não. Tá? É lógico, na praia ninguém fica pensando em ter relação com o outro. Mas e aí? E os que tem? E os que cobiçam a mulher do próximo? E você está ali sendo um instrumento de cobiça, propositalmente, tá? Então, devemos ser bem taxativos em relação a isso. A força física é excepcional, irmãos. Tá? Uma pessoa mostra uma força além das capacidades normais. Por exemplo, veja Marcos 5, quando o gadareno lá arrebentava as correntes de ferro. Quem ser humano vai arrebentar corrente de ferro, irmão? Corrente não é corrente qualquer, não. É corrente de grilhão, de prender preso. Tentava prender ele nas cadeias da cidade e ele quebrava tudo. Demônio, irmão. Tá demoniado. Diferente do cara lutador lá, tá? É diferente, né? Porque ele tem suas limitações. Quando o cara tem uma força excepcional, né? Não se fere com isso, né? É um sinal, tá? É um sinal de que ele pode estar possesso pelo demônio, tá? Ataque de raiva, muito comum, a gente vê isso, né? Os ataques eles podem ser acompanhados de um espumar pela boca. A pessoa fica com raiva, fica com aquela boca espumando, com raiva e nada para a raiva. Geralmente isso acontece quando tem briga, né? A gente quer separar a pessoa da briga, a pessoa fica mais valente ainda e fica nervosa. E em vez de a gente acalmar, em vez da pessoa se acalmar, ela fica com mais raiva ainda. Aí fica com a boca espumando. Não, tá possesso pelo demônio, irmão. Tem que orar, botar ele por terra, em nome de Jesus, tá? Resistência às coisas espirituais é um grande sinal, principalmente para aquele que está prestes a se desviar. Fica com resistência. Tudo fala que já sabe, não quer saber. Olha 1 Coríntios 8:2, hein? Fica falando que sabe, mas na verdade não sabe como deveria saber. Por isso que endemoniado, não demonstra que ama a Deus. Então, prestemos atenção nisso, tá? Então, no registro em Marcos, capítulo 6, versículo 7, tá? E do 21 ao 28, os demônios eles reconheceram Jesus imediatamente e lhe pediram que os deixasse sozinho. Tá? O medo do nome de Jesus, da oração e da palavra, tá? E a blasfêmia do que é espiritual, são todos sintomas da possessão demoníaca. Tá? Então, a blasfêmia excessiva ela pode ser notada, é óbvio. Se ou contorções físicas, tá? Ou uma conduta muda abruptamente quando se mencionam coisas espirituais, tá? A pessoa fica mudo, não fala nada, sabe? O demônio está oprimindo ali, entendeu? Então a gente deve observar, tá?
a resistência às coisas espirituais. Até porque o demônio não confessa o nome de Jesus, né? Então ele prefere calar a pessoa, então fazer a pessoa falar demais, blasfemar demais. Algumas mudanças na personalidade da pessoa, na voz, demonstra que ele está possesso pelo demônio. A pessoa vai atender o telefone, com uma pessoa ela fala de um jeito, com uma voz chorosa, com a outra ela já fala com autoridade, com a outra ela já fala com voz de sofrimento. Então uma pessoa que é normalmente tímida, ela pode se tornar agressiva ou violenta de uma hora para outra. Também um outro exemplo também que nós citamos aí. Então as ações, assim como a aparência, elas podem ser afetadas, tá? A ação modificar, a aparência modificar, vai pela aquela pessoa calma, né, que tem a fama de ser uma pessoa mansa, de repente ela muda e fica violenta, ação do demônio na vida dela, tá me enganando. Então o caráter moral e inteligência também pode mudar. Se a pessoa, né, o diabo é astuto, a pessoa não tem um bom nível intelectual, né, muito inteligente, de repente ela começa a falar sobre coisas astutas, inteligentes, né, que não vão beneficiar as coisas de Deus, ela pode ser um sinal que ela está possessa, né, com certeza. Então a voz ela pode ser alterada também, tá? A gente vê, geralmente é uma voz bem eloquente, grossa, né, quando os demônios falam através das pessoas. Então, aflições físicas que acompanham a pessoa a vida inteira, tá? Nos casos de possessão demoníaca, essas aflições físicas, elas normalmente aparecem mais serem aflições do sistema mental, tá? E nervoso, a pessoa fica muito aflita, sabe? Muito chorosa. Então são aflições físicas que afligem a mente da pessoa, né? A pessoa aflita, achando que tudo vai dar errado, que tudo vai morrer, e aí pronto. Então elas podem incluir uma aflição geral ou uma mutilação, tá? As pessoas podem, portanto, se autopiedarem, né? Ela pode mutilar os seus braços como forma de autopiedação, mas na verdade por influência demoníaca. Lesão física causada a si mesmo, tá? Que é um exemplo aí de automutilação, tá? Por exemplo, em Mateus 17, 14 a 21, nós vemos aí a história de um homem que se lançava no fogo, o doido lá, o Satanás, o demônio devia estar com saudade lá do inferno, lá, e ficava lançando o camarada no fogo, tá? Em Lucas 11, capítulo 8, versículo 26 e 29, esse homem era possuído por demônios, aí se cortava também, até mesmo com pedras, ficava se matando, tá vendo? Se provocando lesão física em si mesmo, tá? Angústia, aquela angústia terrível, nós vimos em Lucas capítulo 8, versículo 28, né? Diz que um homem chorava devido aos tormentos internos terríveis causados pela possessão do maligno que estava nele, né? Ele ficava uma angústia, né, no peito, no coração, na mente, achando que ia morrer, que estava dando tudo errado. Então a gente vê aí que, né, é uma ação demoníaca, nós devemos orar. Incapacidade para viver normalmente, irmãos. Olha, uma coisa que acontece muito, todos esses sintomas aqui acontecem muito na vida das pessoas, na sociedade. Muitas pessoas que vêm para a igreja vêm com esses problemas, e muitas pessoas que estão na igreja hoje passam por esses problemas, todos que nós estamos falando aqui. Então é importante nós sabermos, para nós sabermos como agirmos, né, contra esses problemas, né? E este homem, ele não podia viver na sociedade, mas poderia viver nas tumbas, no cemitério, né? O homem lá de Lucas 8, né? Então a gente vê aí, que ele não tinha essa capacidade de ficar no meio das pessoas, né? Por exemplo, os mendigos são um exemplo, pessoas que não são capazes de ficar no meio da sociedade normal, então eles preferem se isolar. Os espíritos malignos, espíritos imundos, né? Conhecidos aí, alguns como o espírito de Mulambo, de Maria Mulambo, botam as pessoas sujas na rua, comendo lixo, e às vezes a pessoa passa uma vida inteira como mendigo, não morre de infecção, não morre de nada, por causa de quê? É um espírito, são legiões que sustentam eles ali, a saúde dele ali, para ele ser, para humilhar a imagem do ser humano, sabe? E também para as pessoas se autopiedarem e praticarem a caridade, tá? Para isso que existem os povos na terra, tá? Então, através dos métodos não bíblicos,
tá? A habilidade de predizer o futuro ou revelar, tá? O desconhecido, como aconteceu com aquela mulher lá de Atos 16, né? Que era possuída por um espírito de adivinhação, que Paulo expulsou aquele demônio dela, porque ela estava falando, né? O Paulo não queria ser visto naquele momento, né? E ela estava adivinhando que, né, eles eram homens de Deus, filhos e aí Paulo não gostou daquilo, né? Não era o momento de anunciar nada para eles, não precisavam de fama, e aí expulsou, e aí pronto, gerou aquela bagunça toda, né? Foram julgados, quase que eles morreram. Então, o seguinte, ele também pode indicar a opressão demoníaca, né? Tá? Essas seguintes coisas que nós iremos falar também. Opressão, possessão ou obsessão demoníaca, que foram coisas que a gente viu. Imoralidade obsessiva, tá? Com envolvimento com pornografia, adultério, fornicação, masturbação, homossexualidade e outros pecados sexuais. Então, as compulsões fortes para comer desordenadamente, suicídio, automutilação, autoflagelação, assassinato, são também seguintes indicativos de opressão demoníaca, possessão ou obsessão, né? Isso tudo aqui está citado, né? Essas coisas aqui, que são os que ficarão de fora, lá em Apocalipse 20. Pessoal, todo mundo vai ficar de fora aqui, ó. Os adúlteros, fornicadores, os homossexuais, pecados contra o corpo, né? Templo do Espírito Santo, não pode. Tem essa história de igreja moderna, né? Que aceita as pessoas de qualquer maneira, sem exigir que elas mudem, tenham uma transformação de vida, tá bom? A aflição de drogas ou álcool, a pessoa viciada em álcool e droga, arrebatamentos, a pessoa às vezes fica arrebatada, tem visões, tá? Meditação na qual se enfoca ou vem do verdadeiro Deus, tá? Qual não vem de Deus, sabe? É diferente. Você tem uma visão, tá? De Deus, onde Deus te alerta sobre as coisas ou sobre alguém para você avisá-lo, e você vai aperfeiçoar aquele dom, vai interpretar aquela visão, aquele sonho, tá? E vai livrar aquela pessoa a alma daquela pessoa do pecado, do inferno. E há outras visões que vêm demônios e vêm pessoas que já morreram para tentar falar com as pessoas, invocar. Aí não, aí é errado, entendeu? Então, quando a pessoa é arrebatada em visão para ver quem já morreu, para predizer futuro, aí não, aí tá errado, tá? Pode crer que não é de Deus. Então, a escravidão, as emoções, como medo, ansiedade, depressão, ódio, raiva, ciúmes, murmuração, inveja, orgulho, amargura, tá? Negativismo e crítica, são todas escravidões emocionais que às vezes as pessoas ficam presas nisso e acham que tá tudo na boa, mas está escravizado pelo diabo. Então, quando a gente fala que a pessoa está escravizada, em relação a essas coisas, tá? A mente escravizada a isso, tá? E Jesus, ele não escraviza ninguém a isso, né? Nós somos servos de Deus, ao mesmo tempo filhos de Deus, voluntariamente, porque nós cremos na salvação do Altíssimo. E uma das principais partes, a parte mais esperada, né? Tá? Que é o que, irmãos? É o exorcismo, tá? A expulsão dos demônios, né? Que era uma parte normal no ministério de Jesus, né? Jesus precisava muitas pessoas e ordenou seus seguidores que fizessem o mesmo. E essa ordem, ela nunca cessou e se faz ainda muito importante hoje, tá? Uma vez que as forças do mal, elas graçam com tanta intensidade no mundo, tá? Então, os seguintes princípios vêm da prática de Jesus, das escrituras, né? Esses princípios de exorcismo, tá? E da opção de envolvimentos pessoais, tá? Da pessoa tá envolvida tanto com oração, ela acaba que Deus entrega esse envolvimento para ela e ela vai saber lidar com os demônios. Então, Jesus, ele se dirigia aos demônios e ordenava-lhes que saíssem, tá? Amaldiçoava-os com uma palavra
e Jesus deu autoridade aos seus seguidores para usar o seu nome na expulsão dos demônios, né? E usar isso como um sinal do discípulo cristão, tá? Todo aquele que é discípulo cristão, ele tem essa autoridade, então isso é legal, tá? A oração também é uma arma importante para lidar com os demônios. Quando os discípulos eles perguntaram por que não podia expulsar certos tipos de demônio, Jesus respondeu que muitos tipos só poderiam ser dominados através de jejum e oração. Então é importante que se dedique à oração. Em Apocalipse 12:11, nós vemos a descrição do poder que o sangue do Cordeiro tem sobre Satanás. Tá? Então os demônios eles não gostam de ouvir que o sangue de Jesus tem poder. E eles ficam agitados quando nós mencionamos que o sangue de Jesus tem poder. Então é uma forma de você manifestar o demônio na vida da pessoa, se ele está ali se escondendo, tá? Então Deus ele equipou o discípulo cristão com uma arma de defesa para a batalha espiritual, né? Contra os demônios. Nós vemos aí essa arma de defesa em Efésios capítulo 6, também que é para nós lidarmos, né? Resistirmos ao inimigo. Então o Senhor também ele respondeu a Satanás com as passagens da Bíblia, ou seja, a palavra de Deus ela nos foi dada como ferramenta de defesa para atacar Satanás. Nós vemos lá em Efésios, né, que nós temos a preparação do Evangelho da Paz, né? A armadura, a espada do Espírito e por aí vai. O capacete da salvação e tudo isso envolve palavra, tá? Nós devemos ir contra os demônios do inferno com a ajuda dos céus e não com os nossos limitados recursos Então quando a gente vai ao encontro do demônio expulsar, vamos em nome de Jesus, tá? Em nome do Altíssimo. Nós devemos reconhecer que a última vitória ela já foi ganha por Jesus, que veio para destruir as obras de Satanás. 1 João 3:8, né? E para destruir o poder de Satanás sobre a morte, né? Nós vemos isso em Hebreus capítulo 2, versículos 14 a 16. E quando Jesus gritou na cruz, está consumado, tá? Ele quis dizer que a sua obra, tá, redentora estava feita. Então, quando ressuscitou dos mortos, ele demonstrou o poder sobre a morte, tá? Então, nós somos vencedores somente se tomamos parte da vitória de Jesus sobre Satanás e seus demônios. Fora isso, nós não vamos ser meros servos vencedores, mas da vida, das coisas, mas por Satanás, tá? E é muito importante que nós sejamos vencedores na nossa vida por Deus, né? Com a bênção maior. Então a gente ministra, quando a gente ministra a libertação nas pessoas, nós vemos que as pessoas ficam salvas daqueles poderes malignos, daqueles poderes demoníacos. Então aqui nós vamos falar algumas diretrizes para nós ministrarmos a libertação para aquelas pessoas que estão afetadas pelos poderes demoníacos. Isso é legal. Nós devemos ter uma preparação para eliminar de si mesmo, tá? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, irmãos. Rema, tá? É essa palavra. Então comece a edificar-se na fé, tá? Em seu próprio coração, lendo o Novo Testamento, com uma nova atitude, tá? Uma nova atitude de mudança, tá? E qualquer coisa que Jesus disse a seus seguidores que ele fizesse, você começa a fazer também. Então qualquer coisa que ele disse que ele faria, que espere que faça, também espere para fazer, tá? Se ele disse que você pode liberar os afligidos pelo diabo, então espere vê-los livres, não duvide não, tá? Se ele disse que você pode expulsar os demônios, então faça, expulse os demônios da vida das pessoas, tá? Em nome de Jesus. Espere que eles obedeçam, não duvide que os demônios fiquem de afronta com você não, tá? Nós devemos preparar também, preliminarmente, os outros também, as outras pessoas, né? Sempre que possível, uma equipe de crentes deve ser usada também para quando nós estivermos atando ou expulsando os demônios, né? Jesus mandou os seus discípulos em pares para esse ministério, né? De 2 em 2. Isso não significa que você não pode ministrar sozinho a uma pessoa afetada por demônio. Mas quando você a encontra, quando você encontra essa pessoa, mais a força da unidade da oração com outro crente vai lhe ajudar mais, né? Vai fazer soma, né? Um cordão de 2 dobras, de 3 dobras não se rompe facilmente.
Então, desde que a força venha da unidade, aqueles que estão unidos nesse ministério de libertação, eles devem o quê? Se preparar em oração e jejum, tá? Para esses casos de opressão, obsessão, possessão, tá?